Tá no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Estamos também transmitindo pela OTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira. A gente quer você aí até 13h, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. WhatsApp disponível, 973350038, para você fazer perguntas aos nossos entrevistados. 973350038. Meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje para a nossa conversa por aqui. Assuntos gastronômicos nesta terça-feira do programa Gente que Fala. Com a gente, Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial. Ele é sócio da Think Results e da padaria Santa Marcelina. Tudo bem, Guilherme? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Muito boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os convidados. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês e com toda a audiência para conversarmos hoje de assuntos deliciosos, né? Falar de comida ao meio-dia em ponto é muito bom. Eu ouso dizer que hoje não é o Gente que Fala, é o Gente com Fome. Mas vamos tratar muito bem dessas receitas de hoje. Vamos em frente aqui com a apresentação da Núria Santos. Ela é empresária e CEO da Tijoleste. Tudo bem, Núria? Bem-vinda. Tudo bom, Mauro? Prazer. Uma boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. O cuteleiro Roger Glasser também está com a gente. O Roger é diretor da Escola Brasileira de Cutelaria. Tudo bem, Roger? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tem uma conversa afiada hoje aqui, né? Bem afiada. O seu assunto vai ser um dos mais afiados, certamente. Obrigado pela presença. Obrigado. Também com a gente, já chegou aqui, vamos ver o Pedro Melo Júnior, empresário, ele é CEO da Beach Coffee e da Brascase Brasil. Tudo bem, Pedro Melo Júnior? Bem-vindo, seu microfone está fechado, pode abrir, por gentileza. Seu microfone fechado, Pedro. Agora vai. Oi, Mauro, está me escutando agora? Sim, sim. Oi, está me escutando, Mauro? Uma satisfação estar aqui contigo no teu programa, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Obrigado pela presença de todo mundo, do Guilherme Brito, da Núria Santos, do Pedro Melo Júnior, do Roger Glasser, e a gente vai agora, 12h02, para o nosso primeiro tema desta tarde. A gente começa o programa com um trecho, pessoal, de um conto do moçambicano Mia Couto, no qual ele conta à avó dele que vai viajar para receber um prêmio, e ela se mostra preocupada com quem irá cozinhar para o neto, num restaurante ou num hotel, e ela explica para ele, a avó explica para o neto, que ela precisa ir junto nessa viagem. Ela diz o seguinte: cozinhar é o ato mais privado, cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. Como podia eu deixar essa tarefa tão íntima ficar em mão anônima? Nem pensar. Nunca tal se viu sujeitar-se a um cozinhador que nem se sabe que sujeitar-se a um cozinhador de que nem o rosto se conhece. Cozinhar não é um serviço, meu neto. Cozinhar é um modo de amar os outros. Portanto, aqui o conto um trecho, né, do conto do moçambicano Mia Couto. E eu começo com você, Guilherme, a respeito dessas palavras. Cozinhar é um serviço ou cozinhar é um ato de amor? Qual que é a sua avaliação? Cozinhar é um serviço feito com amor. Porque, realmente, você, quando nós estamos na cozinha, fazendo a gestão e até ajudando empresários a estabelecer a gestão, você percebe essa conexão do seu cozinheiro, do seu auxiliar de cozinha com os alimentos, como ele os trata. Então, você percebe, porque você manusear o alimento, você tem de o fazer com muito carinho, porque ele já por si só já é uma bênção, é um alimento, né?
Então você faz aquilo com carinho e você percebe nitidamente nos temperos e nas receitas quando ele realmente é feito com carinho, quando é feito de forma mecânica, né? Mistura isso com isso, vai dar isso. Agora, quando é feito com carinho, com amor, quando o serviço é feito com amor, ele sai com outro sabor e aí a gente faz até uma rima. Núria, eram duas opções: cozinhar é um serviço, cozinhar é um modo de amar, mas o Guilherme deu uma terceira opção: é um serviço feito com amor. Qual que é a sua avaliação? Concordo com o Guilherme, eu acho que é um serviço feito com ato de amor, sim. Porque assim, se você for ver churrasco, envolve o quê? Churrasco, a comida, a cozinha, envolve o quê? Carinho, atenção, dedicação. E assim, se a pessoa não tá fazendo com amor, não dá certo a comida, né? Fica estranho. Você percebe que aquilo não teve aquele carinho, aquela atenção, aquela dedicação que a pessoa fez. E geralmente, a mesma coisa, quando você vai na casa de uma avó, você sabe que vai ter sempre alguma coisa especial que ela fez para você, esperando você chegar, esperando aquele momento de te acolher. Eu acho assim que cozinhar e amor andam juntinhos. Mas tem diferença, né, entre o ato de cozinhar assim com muita entrega, com muito amor, e o ato de cozinhar meio que por obrigação no dia a dia, porque precisa fazer, porque precisa deixar para a família, enfim, existem essas diferenças, né? Ah, sim, isso existe, é verdade, mas eu acho que sempre, se a pessoa não gosta do que faz, acho que não é legal, né? Quando a pessoa já faz com carinho, já gosta, já se entrega, já faz com mais dedicação, já tem mais desempenho, acho que o negócio flui completamente diferente. Roger, qual que é o seu entendimento sobre o ato de cozinhar? Então, o ato de cozinhar, eu acho que a primeira coisa a gente tem que falar do ato de comer, né? Então, a gente se alimenta desde que a gente nasce. Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente entende que aquilo ali é um ato de amor, porque a gente já tem esse relacionamento com nossa mãe, com tudo mais, e isso vai passando. Então, as primeiras comidas que a gente come são feitas por familiares, por pessoas que gostam da gente. Então, para mim, realmente é mais um ato de amor e a diferença entre você comer e se alimentar, né? Muitas vezes a gente só se alimenta, né? Tá na frente da TV, na frente de qualquer coisa, só comendo e não dá valor naquilo que foi produzido, né? Então, para mim, eu dou muito valor a isso, à família, ao que vem por trás do ato em si. É o partilhar o amor da pessoa que fez, né? Não comer de qualquer maneira, na frente da Sim, televisão, olhando o celular, se reunir realmente com as pessoas, se reunir com a família e partilhar do amor da pessoa que produziu todo aquele momento, não é isso? sim. E culturalmente, vários lugares do mundo, comer é um ato onde você faz com a família, você produz junto, você cozinha junto, você come junto. O sukiyaki, que é um prato oriental, você come junto da família, todo mundo na mesma mesa, da mesma panela e tudo mais. Então, para mim, isso é muito importante. Mas vamos e venhamos, é uma situação que tá se perdendo, né, nos dias atuais, né? As pessoas não estão reunindo as famílias, é muita correria, o trabalho do dia a dia, as pessoas muitas solitárias, né? Param para comer solitárias. Sim. E celular na mão é a única companhia que as pessoas têm e chega a ser triste, né? A gente entende que pessoas precisam trabalhar, às vezes não tem condição, mas se você tem a oportunidade de comer com a sua família e prestigiar quem está cozinhando para você, já aconteceu comigo muitas vezes assim, de você falar, elogiar alguém, por exemplo, que fez um lanche no McDonald's ou qualquer outra rede e a pessoa, nossa, obrigado, sabe? Porque às vezes para ela é só mais um dia de trabalho, para a gente que a gente elogia, para eles é uma coisa que vai falar, pô, eu estou fazendo uma coisa direito e acho que entra muito no que ele falou de ser o prazer ligado com a competência, né? É. Pedro Melo Júnior, como é que você entende o ato de cozinhar? É um serviço, é um modo de amar, é um serviço feito com amor? E vamos olhar também por um outro viés aqui, da nossa situação do Brasil, né? Muita gente passando fome, muita gente sem ter o que comer também. É verdade, Mauro. É uma tristeza, né? Esse último que você falou agora, né? Você ter um país como o nosso, que tem terceira ou a quinta nação em produção de alimentos,
né? E, no entanto, você ter tanta gente no país sem comida, né? É lamentável isso, é muito triste. Para mim, eu acho que cozinhar é um ato de amor, é um serviço também, mas é um ato de amor. E é o amor que alimenta, né? É você reunir a família, fazer isso é assim, é fundamental. Eu acho que é isso que une todos nós, né? Então, eu sou do tempo que no final de semana todo mundo ia na casa dos avós almoçar, reunia toda a família, fazia aquela macarronada, aquele frango, né? E reunia os netos, sobrinhos, todo mundo. Então, isso era fogão da vovó, né? E por exemplo, eu lembro muito de comidas feitas na minha família. Então, eu adoro isso. Sempre que eu posso, reúno meus filhos, meus netos, para cozinhar para eles. É uma satisfação, é um prazer e é um ato de amor, né? Porque você põe o coração na hora que você está fazendo aquele alimento, né? Isso é prazeroso. Qual é o alimento, já que você falou da vovó, né, e dessa prática que a maioria já não cultiva mais, né, do almoço do domingo na casa da vovó, qual é o alimento que mexe com a sua memória afetiva em relação à sua avó ou em relação a qualquer outro parente, né, desses que, com amor, vão cozinhar no domingo para a família? Então, eu sou do Nordeste, sou de Natal, sou potiguar. Então, nós costumamos comer lá feijão verde. Não sei se você já ouviu falar. Então, Sim. minha família, minha avó fazia feijão verde, carne de sol, arroz, é comida típica mesmo, né? Isso até hoje dá aquela saudade. Quando vou em algum lugar que tem alguma comida próxima disso, me remete àqueles bons tempos da minha vida. Guilherme, ainda com você, e esse amor, né, de família, as pessoas reunidas para um almoço ou para um jantar, não importa se é em casa, ou se é no restaurante, se é na padaria, enfim, o importante é as pessoas estarem juntas para partilhar desse momento de amor e também, né, poder saborear a comida feita por amor, seja quem tenha preparado os pratos, né? Sim, sim. O ato de estar em família, muitas vezes as pessoas elogiam o prato, mas é aquilo que o Roger falou. É o ato de estar em conjunto, né? Essa celebração faz muitas vezes aquele prato ficar mais gostoso do que ele é, né? Às vezes porque o momento afetivo ele te gera essa expectativa, ele traz essa alegria, né? Porque você faz com amor e o que você falou também muito importante, o cuidado no preparo num país como o nosso precisa valorizar e agradecer o alimento, porque tem muita gente que não tem, mas o ato de estar em conjunto, de estar podendo partilhar a mesa com amigos, com familiares, com pessoas de forma tranquila, torna a refeição mais saborosa. Aliás, você tem um trabalho especial, né, de levar o alimento para os mais vulneráveis, os menos favorecidos, né? Existe esse trabalho aí com você Sim, também, né? sim, nós temos, né? A gente trabalha principalmente na área de panificação, onde a gente tem um produto que ele é perecível, lógico, mas ele tem uma validade um pouco estendida. Não está bom, às vezes, para o cliente em si, mas ele está bom para oferecer ao próximo, aquele que mais necessitado. E fora as pessoas que passam diariamente, e a gente nunca deixa de dar o pão. Legal, gente. Feita essa primeira rodada nossa aqui, 12h13, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Vamos aqui para o próximo assunto. Assistir a programas de culinária na TV é uma grande tentação, especialmente para quem já tem uma paixão pela gastronomia e sonha viver cozinhando. Mas será que o que vemos na televisão e também na internet condiz com a realidade? A grosso modo, a cozinha é só uma pequena parte desse complicado e disputado negócio. Na prática, empresários da gastronomia enfrentam desafios diários, que passam pelo entendimento do seu próprio papel e também pelo planejamento de atividades essenciais ao negócio, como as compras, atendimento, limpeza, ambientação e finanças. Guilherme, empreender em gastronomia é muito mais do que cozinhar?
em todas essas tarefas, Muito, que está aqui no final. muito. É muito mais do que cozinhar. Isso certamente, empreender em gastronomia, ele é mais complexo, ele envolve mais coisas do que a gente possa imaginar. Tanto que eu tenho aí, a gente está dentro da Santa Marcelina e eu criei uma empresa justamente para auxiliar a gestão empresarial, a gestão gastronômica, e vamos estar aí lançando alguns eventos. Porque, veja só, cozinhar é o ato, é ali na cozinha, o arroz, o feijão, os temperos. Só que você tem, desde a montagem do salão, você tem ali a mesa confortável, a cadeira, a toalha ou não, os talheres, você tem os copos, aí você tem todo o atendimento envolvido, você tem as compras, vocês têm que estabelecer o cardápio baseado nas compras, tem que ter câmera, enfim, ele tem uma gama de serviços, você tem nos restaurantes que tem a churrasqueira, ter a churrasqueira, ter um fornecedor, ter o café. Então, você tem de estar... O restaurante, a padaria, ele vai trazer tudo aquilo para a sua operação. Você tem a gestão das pessoas, você tem a gestão financeira, então você tem a gestão de impostos, você tem toda essa complexidade. Quando a gente recebe o prato ali finalizado, né? Quando a gente recebe ali aquele prato bonito, ele por trás daquilo tem toda uma atividade empresarial, tem toda uma gerência que já foi feita, né? E tem a sua complexidade, tem a sua especialidade, assim como todas as empresas têm, para o seu produto chegar ao final. Mas temos aí a escolha das panelas, a escolha do fogão, a escolha até do gás, se você quer o gás natural ou se você quer o gás de botijão, que é daqueles os líquidos dos concorrentes, falando assim a grosso modo. Você tem a escolha dos talheres, escolha dos copos, você tem as bebidas, você tem os fornecedores, aí você tem uma infinidade. Ele é bem complexo, viu? Tem bastante coisa aí atrás daquele arroz e feijão e bife, e batata frita. Pois é, mas as pessoas não se dão conta disso, geralmente, né? A gente vê um programa de Sim. culinária, um reality na televisão, um programa de gastronomia, e muita gente acaba se apaixonando por esse tipo de atividade e acaba pensando, de fato, no negócio, né? No negócio, na gastronomia. E aí tem que se preparar para esse caminho, né? Porque a televisão, claro, é um entretenimento, está lá para ensinar a cozinhar, mostrar as receitas, encher os olhos. E tem duas coisas. Uma coisa é você cozinhar para os seus amigos. Ali é uma realidade. Você cozinhar para terceiros que você não tem afinidade é outra realidade. E além disso, quando você está no ambiente do reality show, você tem bancadas confortáveis, você tem todos os produtos à mão, né? Você vai ali na geladeira e pega o frango, você pega o condimento. Na cozinha, na operação do restaurante, você não tem todo o conforto, você não tem muitas vezes todo o espaço que você precisa ter, né? Você não tem tudo ali, o frango já no ponto, enfim, tem diferenças. E eu acho que a principal diferença que as pessoas às vezes não atentam é que uma coisa é cozinhar para os familiares, para os amigos. Outra coisa é cozinhar para quem você não conhece. A crítica muda, o grau fica diferente. Qual que é o principal desafio no negócio da gastronomia? Por exemplo, tomar cuidado com as sobras, porque a sobra é dinheiro perdido e, claro, é um desperdício. A gente acabou de falar de quanta gente passando necessidade e sem ter o que comer. Não, o desafio, aí vamos ser generalista, é fazer a boa gestão. É você estabelecer aí uma forma adequada de compras, não comprar mais do que você precisa, não fazer estoques, porque você pode ter vencimentos, a sua cozinha estar padronizada para seguir a gramagem dos produtos certos, porque aí você evita justamente esse desperdício, né?
porque você, fazendo a gramatura certa dos pratos, você está evitando desperdício, evitando prejuízo financeiro, porque quando vai a mais, o teu preço já está calculado ali em cima daquela gramatura. Então, é você fazer a boa gestão no geral, né? Então, o desperdício, você até conta com um certo desperdício, que é inevitável você ter o desperdício, não ter algum desperdício. Você tem de sempre trabalhar minimizando ele ao máximo, mas é procurar fazer a boa gestão em todos os sentidos, em todos os processos, seja no bar, seja dentro da cozinha, porque a gente fala da cozinha, mas você tem o bar, às vezes um pedido errado de um refrigerante que o garçom abre ali, ao invés de abrir na frente do cliente, se estiver errado, é um refrigerante que você perdeu. Então, um detalhe importante que a gente sempre bate muito, o recebimento das mercadorias, se a pessoa recebe ela corretamente, quer dizer, recebeu errado ali, é mais um furo, né? Para ouvir a Núria também sobre esse tema, Núria, de qualquer forma, essas dicas dadas pelo Guilherme, elas podem ser usadas também dentro de casa, né? Não é só dentro do negócio gastronomia, né? Em casa a gente também tem que saber para comprar na quantidade correta, para fazer de forma que não tenha muita sobra, para que não se proporcione o desperdício, né? Sim, correto. Exatamente. Tem que saber calcular. A listinha está sempre pronta. Tem que ter E é um sempre a desafio. listinha. É um desafio, né? Às vezes você vai cozinhar para mais pessoas, visitas que você vai receber, e agora? E a quantidade? Como é que eu Geralmente faço? sobra muito, né? Geralmente sobra muito, porque você imagina que o fulano gosta de macarrão, mas o fulano gosta de arroz com legumes. Então, assim, acaba meio que sobrando, mas sempre quando você vai fazer para muita gente, você acaba chutando para mais, né? E assim, uma coisa que a gente percebe, que eu percebo aqui nesse meio, que a pandemia foi um divisor de águas. As pessoas estavam muito acostumadas a sair. E hoje, acho que a pessoa meio que voltou a perceber o quanto é importante estar com a família. Então, acabou estando mais próximo das pessoas, acolhendo mais as pessoas em casa, trazendo a família realmente para próximo e a importância que isso tem, porque hoje a gente está aqui e amanhã a gente não sabe. Então, eu acho que na pandemia foi uma coisa assim que a gente percebeu muito. E muitas pessoas que não sabiam cozinhar, que numa situação, vamos no restaurante, vamos ter um plano B, foi aprender a cozinhar para fazer uma diferença, para fazer até mesmo mudar a rotina, né? Porque todo mundo ficou em casa. Né? E empreender por necessidade, Sim, cozinhar em casa para poder vender esses produtos e ter a sua própria renda nesse momento de pandemia, onde a renda das pessoas diminuiu bastante. Também foi um sim, outro sim. aprendizado. É verdade, é verdade. Muitas pessoas acabam tendo essa segunda renda e que hoje já virou praticamente a renda principal, que lá atrás era um plano B, aqui já virou a renda principal. É. Meio-dia 22, pessoal. Programa Gente que Fala no Ar, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Vamos falar de um outro assunto agora. Na semana em que se comemorou o Dia Mundial do Café, que foi no dia 14 de abril, uma versão curiosa do grão surgiu pela ideia de uma empresa brasileira. A startup Cafene Inova tem como grande aposta o café para comer, batizado de Beat Coffee. Ele promete manter 85% das propriedades nutricionais do grão. A inovação se assemelha muito ao chocolate, porém sem a presença do cacau em sua receita. Ele é produzido com cafés especiais provenientes de Minas Gerais e da Alta Mogiana, em São Paulo. Pedro Melo Júnior, eu falei aqui do Dia Mundial do Café, que foi dia 14 de abril, mas amanhã é o Dia Nacional do Café, dia 24 de maio, é isso? É isso, Mauro. Amanhã nós vamos comemorar, né, o Dia Nacional do Café, né, dos brasileiros. Sim. Né? É a segunda bebida mais consumida do mundo. Agora, no dia a dia, entre as pessoas que trabalham, naquele intervalo, vamos ali tomar um cafezinho, no final do almoço, o garçom sempre pergunta, quer tomar um cafezinho? Agora vai mudar? Vamos comer um cafezinho, é isso? Como é comer café? Na verdade, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma revolução
na parte industrial, pegando o grão do café, né, e massificando ele, criando uma massa de café que nós chamamos de cafene. O cafene é a massa que nós conseguimos extrair do café, ou seja, aquela borra toda que se perde no café, quando o coado ou o café moído em grão, nós aproveitamos tudo no nosso processo industrial do grão do café. Nós chamamos esse processo de cafene, como eu acabei de falar agora há pouco. O cafene está para o grão do café, assim como o chocolate está para o cacau. Nós criamos praticamente uma nova forma de alimento através do grão do café. E daí nós conseguimos extrair 27 produtos à base de café. Tem muita gente que não gosta de tomar café. É possível captar essa pessoa para comer o café, ou seja, este novo produto? Mauro, por incrível que pareça, nós tivemos algumas experiências assim surpreendentes. Pessoas que nunca ou não gostavam ou não consumiam café e comeram o nosso produto, o café de comer, e passaram a comprar o nosso produto. Ou seja, porque você fala, mas você não tomava café por quê? Porque o café, eu não gostava do café quente como bebida, mas aqui parece que é um chocolate, apesar de não ser o chocolate, porque o produto é 100% extraído do grão do café, mas essas pessoas que não consumiam o café de beber estão começando a consumir o café de comer. Inclusive crianças, né? Que é muito interessante. Nós temos uma pesquisa em cima de crianças a partir de 7 anos de idade, que consomem o nosso produto e gostam. Os produtos são muito diferenciados, Pedro, porque no café em grão, café em pó, digamos assim, você tem o café forte, você tem o café extra forte, desses que a gente compra no mercado para coar no dia a dia. Nos cafés de cápsula tem intensidades das mais diversas, né? E sabores frutados, mais frutados, menos frutados. No café de comer também é assim? No café de comer também há essa possibilidade de fazermos essas derivações de cafés, inclusive com alguns blends diferentes. Hoje, nesse momento atual, a nossa produção é com café 100% arábica, com 95% o tipo de café. Então, é um café premium, um café premium 100% arábica, que nós extraímos desse café e fazemos as versões café expresso, sem açúcar, sem glúten e sem lactose, que é o nosso produto carro-chefe. Depois nós temos o café de comer, o cappuccino e o café com leite. Qual é a melhor hora do dia para se comer café? Boa pergunta. Boa pergunta, Mauro. Eu não saberia te responder, porque nós aqui, nós consumimos durante o dia, várias vezes durante o dia, e os nossos clientes, nossos consumidores também, temos depoimentos dele que consomem de manhã cedo, à tarde, à noite, andando de bicicleta. Muita gente da bike, pessoal do esporte, tem consumido o nosso produto também. Pela facilidade de você poder consumi-lo em qualquer lugar, independente de onde você está. No barco, no avião, na bicicleta, no skate. Ô, Roger, você gosta de café, de beber café, né? Eu, particularmente, acho que o cheiro do café, quando ele está sendo preparado, é melhor do que o próprio café. Roger, o que você acha? Não, eu gosto de café. Na verdade, o ano passado fui fazer um curso de barista e foi onde eu comecei a aprender o que era tomar café, né? A diferença entre os cafés, que ele está falando do tipo de grãos e tudo mais, porque o que a gente compra normalmente acho que ele pode falar com mais propriedade que eu, mas o que a gente compra regularmente aí nos mercados acaba sendo um produto que a gente não tem identificação, e tem o cheiro, até o gosto, alguma coisa, mas quando você toma um café feito na hora, seja expresso ou coado mesmo, dos vários métodos que existem, você consegue sentir o que você falou, as notas, o sabor, ser mais adocicado, mais cítrico e tudo mais. Isso, para mim, fez um diferencial gigante. E hoje em dia eu consigo tomar alguns cafés sem açúcar para realmente saber e entender aquele gosto, né? Guilherme, você toma café com açúcar ou sem? Diz que o correto é sem, né? Então, dizem que é sem açúcar, né? Eu tomo
tem horas que eu tomo com açúcar, tem horas que é com adoçante, tem horas que é sem, depende muito do momento, né? Mas o café, você falou uma coisa e é a pura verdade. O cheiro do aroma do café, quando você está preparando, muitas vezes mais gostoso do que o próprio sabor dele, né? É impressionante. Você me fez realmente essa analogia, essa percepção, É. realmente é real, né? Você sente aquele aroma envolvendo toda a casa e quando você vai saborear, às vezes não é o mesmo sabor. E quem gosta de café percebe as diferenças, né? Sabe diferenciar uma intensidade da outra, uma nota da outra. Tem gente que toma café, eu tomei um café, não deu nem bola, né? Só, pô, mas o café é tão bem preparado aqui, especial que eu fiz, que eu comprei, e a pessoa nem percebe a diferença. A única coisa ruim é aqueles cafés aguados, né? Essa é a pior parte. É água de batata, né? Você gosta de café, Núria? Gosto sim. Mas puro eu não consigo tomar, sempre com um pouquinho de leite. Mas o que eu gosto mesmo é de cappuccino. Cappuccino, uma delícia. Pedro Melo Júnior, o café de comer, ele é doce, ele tem açúcar, ele tem... Porque para tomar, pode ser com açúcar, pode ser puro e pode ser com adoçante. O de comer, como é que é? Nós temos versões com açúcar, sem açúcar, né? Por incrível que pareça, o mais vendido são os cafés sem açúcar. O nosso café sem açúcar é muito interessante, Mauro, porque ele não tem glúten, não tem lactose, não tem açúcar. Esse produto, a partir de outubro desse ano, vai estar certificado como vegano, né? Vai ter certificação halal e kosher. Então, ele vai atender todas as etnias. É uma ideia brasileira? 100% brasileira, é uma empresa 100% brasileira, é uma startup. O nosso sócio, que foi quem desenvolveu e criou o Café de Comer, que é o Flávio Abauri, né, que é de uma família secular do café, da região do Espírito Santo, né? Então, é uma empresa 100% brasileira e estamos indo para o mercado. Já exportamos para o Canadá, estamos exportando para os Estados Unidos, Coreia, né? Por incrível que o coreano adora café, né? É um povo que eles são aficionados por café. Eu destaquei aqui no início da nossa conversa, amanhã é o Dia Nacional do Café. Como é que surge essa data e como é que se comemora ela? Como é que se celebra? Tem muitos eventos relacionados com o café? Tem muitos eventos acontecendo não só em São Paulo, né, em todo o Brasil, inclusive tem eventos no Ibirapuera, está tendo um evento onde tem um evento específico, onde vão mostrar a colheita do café, como é que ela é feita, né, porque nós estamos na entre-safra agora da colheita do café. Então, é um momento muito importante para o mercado brasileiro, para o Brasil. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, né? Produz 56% do café mundial. Então, assim, o café é uma porta de entrada para o Brasil, para o mercado internacional, né? E hoje nós estamos vendo grandes empresas brasileiras se destacando no mercado, não só interno, como também no mercado internacional. É um produto que está passando por uma transformação, porque o brasileiro está mudando a maneira de consumir café, como agora há pouco você escutou o Brito falar que ele fez um curso de barista e tal. Então, isso é o que está acontecendo com os brasileiros. Eles estão fazendo uma cafeteria em casa. Você termina comprando máquina, escolhendo o café melhor e bebendo café com a família, não só na família, como também no trabalho, né? Porque a gente toma bastante café durante o dia. É verdade. 12h33, pessoal, vamos seguir por aqui. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo assunto. Olha, gente, quem já viu, né, o filme Pegando Fogo, sabe, Bradley Cooper vive Adam Jones, é um talentoso chefe que, após se afastar por problemas com drogas, busca sua recuperação e volta ao estrelato. E aí, nas várias passagens pelo mundo da alta gastronomia, chama a atenção do público o fato de Adam Jones levar consigo suas próprias facas, tratadas como um troféu de sua carreira. Quem lida com elas no dia a dia, porém, sabe que as facas são tão importantes para o preparo dos alimentos
que há até programas específicos sobre o tema, como o Desafio Sob Fogo. Roger Glasser, vamos então falar sobre a arte, é uma arte, né? Cutelaria. Aliás, 19 de maio foi o dia do cuteleiro, hoje é dia 23, né? Há 4 dias, Sim. Portanto, parabéns para você pelo dia do Obrigado. cuteleiro. Como é que surge essa data inicialmente? Vamos contextualizar. Então, a data aqui no Brasil, eu não sei te informar da onde que acabei não, essa parte eu não sei te informar. Mas a comemoração ocorria no dia 1º de maio, né, que ocorria Dia do Trabalhador, e foram colocando essas datas ao longo do ano aí para comemorar, né? A gente acaba comemorando bastante porque é uma conquista para o cuteleiro, né, ter uma data, ter o reconhecimento. A cutelaria no Brasil ela veio crescendo. Você comentou agora há pouco sobre os programas de culinária e tudo mais, e o Desafio Sob Fogo ele vem de frente com isso. Da mesma forma que as pessoas começaram a querer cozinhar em casa, o Desafio Sob Fogo trouxe isso também. Então, hoje em dia, a gente tem muitos cuteleiros, muitos hobbyistas que vêm do programa, assistiam o programa e começaram na arte da cutelaria, né? E para a gente é fantástico, porque a gente tinha antigamente um mercado muito nichado e hoje em dia cresceu muito, muito, muito. A gente tem cuteleiros do Brasil inteiro sustentando suas famílias produzindo facas, né? Isso é muito importante. A cutelaria é muito antiga, né? Uma das atividades mais dos primórdios, né? Da nossa humanidade, né? Sim, a gente fala assim que são as coisas que revolucionaram o homem, né? O fogo, a roda, a alavanca e a faca, né? Então a gente tem esse como a base da evolução humana. A gente pega as facas feitas de pedra lascada, foi o que proporcionou para o homem começar a caçar, começar a ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Depois, as ferramentas agrícolas também não deixam de ser facas, né? Porque eles tinham que cortar a terra para eles poderem arar. Então, faz parte realmente da cultura e da história humana, né? Desde o começo, desde o princípio. Agora, no dia a dia da cozinha, das pessoas, há esse entendimento de que há facas e há facas, ou seja, tem para cada tipo de atividade dentro da cozinha, tem que ter um utensílio específico, ou as pessoas tratam tudo igual. Não é tudo igual, tem faca e tem faca, né? Sim, a gente tem qualidade de faca, né? O princípio básico do que a gente fala sempre de faca é algo que tem um cabo e uma lâmina, né? Então, a lâmina precisa cortar. Às vezes com mais qualidade, com mais técnica, com mais precisão, mais durabilidade. Isso vai agregando valor à peça e vai deixando ela mais cara. Às vezes com mais beleza, então você tem várias peças que são produzidas com ouro, com pedras preciosas e tudo mais. Mas todas elas têm a mesma função, que é cortar. Quando a gente fala de cozinha, principalmente, a gente vai querer ter uma faca que resista muito, que o fio dela corte muito. Tudo isso vai depender da utilização dela, né? E, normalmente, o cozinheiro já tem o kit de faca dele porque ele já sabe o tamanho que ele gosta de trabalhar. Às vezes ele vai numa cozinha, não tem o tipo de faca que ele gosta de trabalhar. E por isso que se tem essa característica principalmente do cozinheiro mais profissional, levar o seu rol de facas e outros utensílios também para trabalhar, né? A indústria brasileira de facas manda bem, está sofrendo com a concorrência de fora também. Hoje em dia, a produção industrial, nós temos as grandes empresas que continuam no mercado, mas grande parte hoje em dia é China, né? Vem do mercado chinês, a importação deles pegou forte no Brasil, a concorrência é grande, mas nós acabamos trabalhando muito com a produção artesanal. Então, na produção artesanal, nós temos grandes nomes da cutelaria mundial estão no Brasil hoje em dia. Os principais nomes da cutelaria mundial são do Brasil, né? São. A gente tem no top 50, 30, 40% estão no Brasil. O que faz do Brasil se sobressair em relação à produção artesanal de facas? Eu creio que seja muito a dedicação, né? O brasileiro tem aquela questão de quando começa uma coisa, ele vai e chega ao auge, ao limite em vários setores, e acho que a cutelaria não deixa de ser isso. Então, a gente tem alguns dos maiores nomes galgaram seu caminho na cutelaria americana, na cutelaria mundial,
e mantém isso até hoje, vendendo facas de mais de 10, 20 mil dólares. Você também trata as suas facas como troféus, que nem o Adam Jones, o personagem do Bradley Cooper? Para mim, facas são para serem usadas, e usadas bem usadas. Então, tenho meu cuidado, tenho minha preparação, tudo, mas eu gosto que quando um cliente ou alguém pega uma faca minha, a pessoa use ela ao limite dela, né? Para o que ela é feita, claro. Muita gente não sabe a diferença entre uma faca para uma... Enfim, são diversos alimentos, né? Para uma carne, por exemplo, e para um peixe. São facas completamente diferentes. E as pessoas acabam usando até correndo riscos, né? De correndo risco. Na verdade, você vai ter uma facilidade maior de fazer alguns cortes, alguns tipos de preparos, né? Até mercadologicamente falando, se inventou muitos tipos de facas. Então, tamanhos de facas diferentes, estilos de lâminas diferentes, mas o principal que eu falo, se falou questão de risco, para mim é fiação. É muito mais fácil você se cortar em casa com uma faca que não está bem afiada do que com uma que está afiada. Porque quando ela não está bem afiada, imagina, você está com uma laranja, você está cortando a laranja aqui. Se ela não está afiada, você vai fazer mais força. No que você fez mais força, daí sim que acontece o acidente. Núria, você está justamente numa atividade que usa vários tipos de faca, né? Porque o corte da carne, conforme o tipo de receita que você vai fazer, você quer servir, vai uma faca diferente também, né? Como é que é isso no seu dia a dia? Isso, aí essa parte de acessórios, de faca, essas coisas a gente não tem aqui na loja. A gente trabalha com outros tipos de acessório, grelha, espeto, acessórios elétricos, mas a parte de faca não. Até mesmo por quê? Por causa do risco, porque a gente é uma loja de rua. Então a gente optou por não trabalhar, já faz alguns anos que a gente não trabalhou muito pouquinho com faca, mas outros Mas tipos de sempre tem, acessórios sim. mas sempre tem dúvidas, né, do consumidor em relação às facas que são utilizadas para preparo de churrasco. Sim, sim. Geralmente eles compram os kits e nos kits já vem o amolador, já vem uma faca maior, uma menor, já vem os kits prontos de churrasco. Aqueles mexedor de carvão, o garfo também já vem os kits prontos de churrasco. A maioria deles já vem assim. Já já a gente vai seguir com o seu assunto aqui, Núria, que são Tá as bom. churrasqueiras. A gente vai fazer uma pausa 12h41 aqui, um parênteses, na verdade, para receber o doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Boa tarde, doutor Fernando, tudo bem? Como estão as coisas? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Oi, boa tarde, Mauro. Obrigado por me receber e obrigado por promover o debate também sobre a charcutaria, que estava interessante, eu estava escutando um pouquinho. A gente vai entrar num outro assunto aqui, completamente diferente aqui da gastronomia que a gente está tratando, para falar sobre o plenário do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria na semana passada, né, para condenar o ex-presidente Fernando Collor de Mello na ação em que ele é acusado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, isso tudo dentro do âmbito da Operação Lava Jato. O senador teria recebido 20 milhões de reais em propinas, num caso envolvendo a BR Distribuidora, e esses crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2014. Bom, isso que aconteceu na semana passada, doutor Fernando, foi a formação da maioria para essa condenação, mas o julgamento será retomado ainda essa semana, na quarta-feira, exatamente, para a definição da pena, correto? Que tipo de pena ele pode pegar? Mauro, é um assunto um pouco mais indigesto, com certeza, mas é um assunto um pouco histórico para o país. A pena pode ser ainda revisitada porque formou-se uma maioria em torno do voto do relator, que é o Edson Fachin, né? Numa condenação bastante considerável, porque a pena total está em 33 anos, então é uma pena que obrigatoriamente tem que ser cumprida, inicialmente cumprida no regime fechado, e significa prisão. Tem 5 votos, salvo engano, já por essa condenação. Mesmo o voto que é parcialmente divergente do ministro André Mendonça, ele retira uma das capitulações, que é de organização criminosa, e ele entende que é associação criminosa. Para leigo, talvez não tenha uma sutileza só, organização ou associação, mas tem uma diferença de pena considerável. Ele foi condenado em corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa
pelo voto da maioria. Então, o André Mendonça só está votando para tirar um desses crimes e substituí-lo por outro. É uma condenação significativa. Hoje ele não tem cargo público, né? Ou pelo menos não cargo eletivo. Ele já não é mais senador, o Fernando Collor de Mello. Agora, como é que a defesa se movimenta, doutor Fernando? Quais são as alegações? Olha, Mauro, o que a defesa argumenta, e dá para ter um retrato disso pela sustentação oral do doutor Marcelo Bessa, basicamente o que foi produzido na instrução em matéria de prova. Ele está sendo condenado por corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, tudo decorrente de contratos daquela UTC, engenharia, não sei se vocês se lembram dela, na época da Lava Jato ela foi muito comentada, com a BR Distribuidora. E também vocês devem se lembrar de uma figura também bastante comentada na época, o Alberto Youssef. Ele disse que os pagamentos para um certo senhor Pedro Paulo Bergamassi, Leone, eram pagamentos que eram de propina, que o destino final era o próprio Collor. Ele disse isso em relação a esses contratos. Já a UTC diz que não. Então, a defesa se utiliza dessa divergência de declarações para argumentar que não tem provas da culpa do Fernando Collor de Mello nessa corrupção passiva, que é o delito base que está sendo imputado a ele. Bom, sobre os direitos políticos do ex-presidente Fernando Collor, o que pode acontecer? Tem que esperar mesmo o que vai acontecer agora na quarta-feira, lá no Supremo, ou já temos essas informações? Ele já perdeu direitos políticos uma vez, né, quando recebeu impeachment em 1992. Caso condenado novamente, ou melhor, né, caso condenado nesse caso, ele perderá os direitos políticos de forma automática, ele se torna inelegível. Uma coisa é direito político, o direito de votar, e a outra de ser votado. Eu acho que até essa pergunta vai mais se ele poderá ser votado. Não poderá ser votado. E sobre recurso, já a defesa se movimenta nesse sentido desde já, ou tem que esperar tudo acontecer na quarta-feira? Não, tem que esperar tudo acontecer, tem que esperar sair o acórdão, tem que esperar ele ser publicado, o acórdão é o texto final do julgamento, aí poderão opor algum recurso em que tem um efeito modificativo da pena, ou da própria condenação. Como é que fica nesse caso? A gente tem 10 ministros agora, né? Porque o Lewandowski se aposentou e ainda não houve a reposição, né? No caso de empate, como é que fica? Então, o caso de empate em habeas corpus era sempre resolvido em favor da defesa, mas aqui a gente já formou uma maioria, né? Existe uma maioria pela condenação, são 5 votos no sentido do relator, incluindo dele próprio, e mesmo o voto divergente é pela condenação, já tem uma maioria. Pelo Muito menos bem. para ele ser Sim. condenado. Né? Sim. Para te agradecer, doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, aqui pela explicação a respeito desse assunto, e a gente volta a se falar na semana que vem. Obrigado, Mauro. Boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes e aos demais participantes. Obrigado, Fernando. A gente se fala na semana que vem, 12h47 agora. A gente volta aqui para o nosso assunto gastronômico, culinário, neste Gente que Fala, edição de terça-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, TV, a TV da internet, também redes sociais. Uma pesquisa recente mostrou que o brasileiro médio mora numa casa com 2 dormitórios, um banheiro, uma vaga na garagem e 100 áreas de lazer, mas sonha com uma casa maior, com 3 dormitórios, se possível, churrasqueira, quintal e piscina. Necessariamente nessa ordem, viu, gente? O destaque fica para a importância dada justamente à churrasqueira, que se tornou a opção de lazer preferida de grande parte da população, que muitas vezes nem supõe que esse sonho pode ser bem mais fácil de se realizar do que se imagina. É verdade, né? Hoje em dia existem várias formas, várias possibilidades de você ter uma churrasqueira em casa, não é isso, Núria? Sim, com certeza. Tem várias formas de você ter uma churrasqueira em casa. Hoje, tanto que a venda maior é de churrasqueira pré-moldada pelo peso. E qualquer pessoa monta. A churrasqueira pré-moldada são peças autoencaixáveis, peças de concreto, e aí segue o manualzinho, qualquer pessoa monta, super fácil, não precisa colar, e aí você pode, por exemplo, a pessoa mora numa casa alugada, então quando ela mudar, ela leva a churrasqueira.
Então, a venda de churrasqueira de alvenaria, que é aquela de tijolo, que precisa de uma mão de obra especializada, mais pesada, obviamente, os acabamentos se diferem, faz parte do contexto da decoração, do ambiente, mas a pré-moldada é hoje realmente a churrasqueira que mais se vende. Até mesmo por causa do peso. Quando a gente fala uma churrasqueira pré-moldada, a gente está falando aí de seus 300, 400 quilos. E pela facilidade de mão de obra, porque a mão de obra hoje está muito difícil, né? Então, achar um instalador, alguém que faça o serviço com qualidade, que vai dar certo, então dificulta. Então, a pessoa opta pela pré-moldada. É impressionante, né? Como muita gente gosta da ideia de ter churrasqueira para poder proporcionar os momentos em família. E nesse momento, né? Muita gente, nem como carne. Tem gente falando, não como carne, eu sou vegano, sou vegetariano. Você pode levar outras coisas à churrasqueira e não só a carne. Sim, sim, tem muitas pessoas que, hoje, antes era muito raro, hoje não, hoje realmente tem muito mais gente que não come churrasco, mas as pessoas acabam usando a churrasqueira até mesmo para fazer pizza, você pode estar fazendo pizza dentro da churrasqueira, e assim, sempre buscando aquilo que a gente tinha conversado, a pandemia realmente foi um divisor de águas, as pessoas perceberam muito quanto é importante acolher dentro da sua própria residência, então com isso você percebeu muita diferença e as pessoas acabam usando a churrasqueira para fazer a carne, para fazer os legumes, para fazer aquela fruta grelhada, para fazer pizza. Pizza também é uma coisa que dá muito certo dentro da churrasqueira. Como é que se define o tamanho da churrasqueira? Na hora, eu vou comprar uma churrasqueira, eu vou mandar fazer, como é que a pessoa deve avaliar essa parte? O mais importante de uma churrasqueira é o quê? Você levar em conta o tamanho que você tem, para estar dispondo para aquele espaço, porque você geralmente vai ter que dividir esse espaço com uma pia, com uma bancada. E também outro ponto importante é o quê? Se você gostou de algum acessório, procure o acessório primeiro, não precisa comprar, mas veja o acessório que você quer e escolha a churrasqueira. Por quê? Porque às vezes depois a pessoa vai fazer uma churrasqueira com tamanho aleatório, não vai ter acessório. Aí às vezes o acessório fica mais caro do que a churrasqueira que ele comprou. Então, assim, isso é uma coisa que a pessoa precisa pensar muito. E uma outra coisa que é extremamente importante, ou mais importante mesmo do que o tamanho da churrasqueira, é a saída da chaminé. A chaminé, muitas vezes, ela atrapalha a churrasqueira. Você imagina aquela situação onde você está com toda a família, com todos os amigos reunidos, enfim, num espaço aberto, até mesmo num quintal, mas que não tem uma circulação de ar importante, essa fumaça volta toda. A fumaça não sai. Então, assim, aí vai precisar de um exaustor. Tá bom, põe o exaustor. Só que o exaustor é um material elétrico, envolve motor blindado, que senão a gordura trava o motor. E aí faz uma circulação de ar, o barulho. Então, assim, não vale a pena o investimento, às vezes, num exaustor. E sim, num projeto, pensar na chaminé. Muitas vezes a pessoa vem aqui e fala, eu quero a minha churrasqueira aqui, aí vai fazer assim, vai passar por cima, vai passar por baixo, vai subir. Não vai subir. Não vai acontecer isso. A fumaça da churrasqueira, ela é uma fumaça pesada. Ela vai sair na boca da churrasqueira, ela não vai sair na chaminé. Então, assim, vamos avaliar. O senhor tem certeza? Vamos mudar, fazer isso. Abre uma laje. Não quero abrir a laje. Pensa com carinho, abre a laje, porque você vai ter uma peça legal. Então, isso são coisas bem importantes. Eu acho, assim, que para mim e para nossa empresa, assim, o divisor de águas é realmente a chaminé. Porque se não der certo, eu fizer a peça para não funcionar, depois eu ponho o exaustor. Não faz isso, não. Pensa em manter ela sem exaustor, que dá super certo e dá para fazer sim. Perguntas aqui da nossa audiência, Núria, eu já vou a elas aqui, são 7 minutos para 1h agora. O Andréa Mota está na UOL-TV acompanhando a gente e ela quer saber se um apartamento pode ter um forno de pizza de alvenaria e se é necessário, se precisa de muitas adaptações para isso. Primeira coisa é saber se o prédio dela, eu imagino que o prédio dela tem uma churrasqueira, destinado ao espaço para uma churrasqueira com duto coletivo. Se tiver, o que acontece? Nós temos agora um lançamento que é onde o espaço que a pessoa usa para fazer a churrasqueira, ela pode estar adaptando para fazer um forno. Então, assim, a churrasqueira, o que era churrasqueira vai virar um forno para assados. Pão, carne, pizza, enfim. Mas antes tem que saber se o prédio tem um duto coletivo. Você falou antes sobre a necessidade de ter os utensílios, os acessórios, antes da própria churrasqueira. Isso inclui o braseiro também ou só as grelhas, enfim, toda a parte do kit, né? Onde que vai dentro ali do espaço do dono da churrasqueira? Utilizar, não.
O mais importante quando a gente fala de acessório é realmente o kit, elétrico ou manual. Às vezes tem grill de elevação, a pessoa quer aquele grill elétrico, sonha com aquele acessório X. Então, o que acontece? Você escolhe esse, naquele, às vezes financeiramente não é viável naquele momento, mas é em relação a esse acessório. Por quê? O braseiro vai ser secundário a esse acessório. Então, assim, o braseiro vai ser feito levando em conta essa grelha. Sim. Outra pergunta para você, Núria. Ricardo Godoy, jornalista Ricardo Godoy com a gente aqui, acompanhando pelo Instagram. Valeu, Ricardo, pela pergunta aqui. Ele quer saber se vocês fazem projeto de área gourmet. Sim, faço. A gente tem a instalação, tem a indicação de instalação para fazer o serviço, o projeto em PDF, essas coisas não, porque às vezes não tem necessidade. Mas, a princípio, sim, tem o showroom na loja, enfim. Sim, fazemos sim. Seguindo com outras perguntas, Roger, o Guto Ferreira está no YouTube. As tais têmperas mágicas que melhoram a qualidade da lâmina existem mesmo ou são lendas da profissão? É a pergunta do Guto. Então, são lendas porque, assim, hoje em dia a gente trabalha com aços que a gente conhece os aços. Então, a gente tem uma formulazinha de como fazer a temperatura, tudo certinho. Então, a gente consegue calcular quanto de dureza vai ter a peça e quanto ela vai durar na mão do profissional. Então, se ele quer uma dureza maior, ele vai pegar uma peça com uma temperatura X e assim por diante. É uma formulazinha de bolo simples, tá? E só para não deixar passar, o dia do cuteleiro, em relação ao São Dunstão, que era um ferreiro medieval, né? Que era um santo, daí por isso que ficou no dia dele. Para você ver quanto é uma prática bem antiga mesmo, né? Sim. Você vê onde a data remonta, né? Há muito tempo. As facas de pedra remontam a 5.000 anos, né? As mais antigas, e lâminas medievais, 2, 3.000, 4.000 anos. Sim. Pedro Melo, Luciano Andrade no Facebook. Além da eterna discussão sobre o café, com ou sem açúcar ou com adoçante, quais são os erros mais comuns que cometemos ao consumirmos o café? Pergunta do Luciano Andrade. Os erros mais comuns depende muito do preparo, né? Como se prepara, esse é um ponto. O outro é a qualidade. Muitas vezes as pessoas compram um café, né? Tá lá escrito, por exemplo, extra forte, alguma coisa assim, ele acha que aquele café, você extra forte, é o melhor, e no entanto não é. Às vezes é uma mistura de vários tipos de cafés, né? E não tem uma qualidade boa. Eu, particularmente, acho que o erro mais comum é tomar com a xícara fria, ou se for o café ali de coador lá do bar, da padaria, no copo americano, se o copo estiver frio, né? Eu acho que também não fica bom. Temos uma Muito bem pergunta. lembrado. Pois é. Não, muda completamente, não é, Pedro? Com certeza. Xícara fria, copo frio, não combina. Temos uma pergunta aqui, mas acho que o Guilherme Brito teve um problema aí com a conexão, não sei se ele está presente. Tradicionais padarias paulistanas sempre tiveram administração familiar, principalmente na região do Bexiga. Esse tipo de gestão ainda persiste em nossa cidade? A pergunta do Jaime, do Jardim Bonfilholi, para o Guilherme Brito. Mas, Jaime, temos uma dificuldade aqui de conexão com o Guilherme agora, então sua pergunta vai ficar prejudicada. Alguma resposta possível para ela? Você consegue, Pedro? Olha, realmente o que ele está perguntando é um fato que sempre foi determinante aqui, não só em São Paulo, né? No Brasil. Até porque a maior parte das padarias eram portugueses, né? Se for fazer uma analogia sobre isso, as famílias portuguesas. Hoje, a maior parte dessas padarias estão na mão de grupos, né? Existem alguns grupos até alguns familiares, mas existem grupos muito bem profissionalizados, onde tem várias panificadoras e outra. E a panificadora também mudou muito o conceito, né? Que era antigamente só o negócio de pão, hoje ela é uma loja também de conveniência e com uma pasterie, tem outras coisas agregando às padarias, né? As padarias se sofisticaram muito nos últimos anos e o paulistano, vou falar do paulistano, né? Ele começou o hábito de tomar café na padaria no final de semana com a família, coisa que há muitos anos atrás, não fazíamos isso.
Muito bem, pessoal, faltando 1 minuto para 1 da tarde, tempo esgotado aqui do nosso Gente que Fala de hoje, edição de terça-feira. O agradecimento a todos vocês pela participação em nome da nossa equipe. Estiveram com a gente hoje Guilherme Brito, advogado, gestor empresarial, sócio da Think Results e da padaria Santa Marcelina, Núria Santos, empresária, CEO da Tijoleste, Pedro Melo Júnior, empresário, CEO da Beach Coffee e da Brascase Brasil, e o Roger Glasser Cuteleiro, diretor da Escola Brasileira de Cutelaria. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você internauta, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. De volta agora na programação da 365, Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, bom programa para você por aí. Lucas, a gente volta a se falar amanhã aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Tudo ao vivo a partir do meio-dia, portanto amanhã. A gente se vê e uma boa tarde para todo mundo, um abraço e até lá. Tchau, tchau.